Ô, Boa Sérgio, noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa palestra com o Alexandre Marques. O Alexandre Marques já é um velho amigo, conhecido, né? Já palestrou aqui, então, por ter sido uma excelente palestra, está voltando novamente e dessa vez com um tema complexo, né? É, Ele vai falar sobre complexidade. Então, são todos realmente super bem-vindos, tá? E eu passo a palavra já para o Alexandre, para você se apresentar e decorrer a tua palestra, tá bom? joia. Só libera para mim, por favor, o compartilhar, que eu acho que estava Ah, tá. bloqueado ainda. E Tá, aí eu já vou falando usando os slides. tá ok. Legal. Então, boa noite mais uma vez para todo mundo. Sejam bem-vindos nessa quarta-feira fria. Nós vamos falar, né, como o próprio Marcos colocou, é um assunto complexo. É, é um pouco uma novidade aqui que eu estou trazendo. Normalmente eu faço essa palestra ou o conteúdo de complexidade, eu faço ele muito mais metódico, né? Explicar conceitualmente o que é complexidade, depois trazer muitos métodos. E dessa vez eu fiz um modelo diferente. Então nós vamos trazer aqui uma para vocês sentirem um pouco o que a complexidade está fazendo conosco e também a gente perceber esse momento único que nós somos testemunhas, né? Eu acho que teve alguns pontos específicos dentro do desenvolvimento da humanidade que a gente poderia, que os humanos podem ter dito assim, nossa, que a gente está, né, num momento muito especial, que honra estar vivendo isso, né? Mas a gente está vivendo realmente um tempo único. Então é disso que a gente vai falar bastante. Então tem conteúdo aqui de dois professores meus, tem o conteúdo de uma especialista em complexidade chamada Sondia, depois eu passo o contato ou o site, se vocês quiserem dela, e também de um grande especialista de complexidade que é o David Snowden, né? Talvez ele seja hoje o papa da complexidade é, organizacional, né? Talvez o papa ainda da complexidade seja o Edgar Morin, mas para o mundo das organizações, a visão do David Snowden, que foi que trabalhou com complexidade na IBM, hoje talvez seja uma das mais vanguardistas, mais modernas, né? Mais atuais, vamos chamar assim. Rapidamente, né? Acho que a maioria aqui já conhece, né? Então, a Integral, a gente faz consultoria, trabalha com conhecimento e também faz processos de, obviamente, né? Estamos aqui nesse grupo para isso, né? Coaching, mentoria, vários assessments, mas o objetivo maior aqui é trazer para vocês aí o conteúdo. Primeiro, eu queria trazer assim, a gente está vivendo um período que a gente chama aqui de Zeitgeist, né? É um nome em alemão que diz sobre o espírito da época. E esse momento ele é muito único. Ele é recheado de mudanças, de grandes transformações, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças nas empresas, mudanças culturais. Muita coisa está acontecendo nesse período que a gente está vivendo, mas é muita coisa mesmo. Tem uma frase que eu ando abordando ela muito, inclusive nos treinamentos de liderança, que diz o seguinte: estamos em um tempo entre mundos, um grande momento histórico de transformação mundial, em que o velho mundo está desaparecendo, mas o novo mundo ainda não emergiu, né? O que que significa isso? Significa que a gente está num meio termo, a gente está num lugar assim, né, de que parece que está tudo errado, né? A gente começa a olhar para as coisas e dizer assim, nossa, não acredito que está acontecendo isso. Não acredito que está acontecendo o que eu estou vendo na TV. Não acredito que está acontecendo isso na política. Não acredito que isso está acontecendo com jogadores de futebol. Não acredito que isso está acontecendo com os artistas. Parece que tudo está ruindo. Mas isso simplesmente é
um pouco do resultado desse entretempos, né? Dessa grande mudança que está acontecendo. E aí eu pergunto e aproveito para vocês refletirem assim por um minuto e meio aí cada um de vocês. Como que você está vivendo esse limiar, esse entretempo? Como é que você se sente? Como é que é a complexidade, como é que tudo que está acontecendo, essa avalanche de informação, como é que isso mexe aí com você? Como é que você se regula? Como é que você trata tudo isso que está acontecendo externamente, que tem grande força para abalar a gente internamente? Um minutinho só para você refletir, né? Como é que você lida com esse entretempo? Deixa vir sensação do corpo, inclusive, né? Garganta, peito, cabeça quente. Isso. Mas vai ficando com essa sensação, tá? Vai trabalhando esse momento. A complexidade hoje ela é crescente e ela é inevitável. A gente já viveu a pandemia alguns anos atrás, né? Imprevistos, mudanças rápidas, estresse, né? Avalanche de informações. As redes sociais propagam verdades e mentiras o tempo inteiro, a gente já não sabe mais o que é certo. O deepfaking toma conta, né? Hoje a gente vê simulações de imagens, né, de políticos. Esses dias, eu não sei se vocês já receberam isso, né? Eventos como aqueles relatados na Bíblia trazidos sobre uma perspectiva de inteligência artificial, né? Como se, por exemplo, Noé falasse: Olha, eu estou aqui, né, gravando uma live, montando o meu navio aqui, olha, os animais estão aqui, né? Como se alguém filmasse e estivesse lá gravando uma live no momento em que o Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Então, o que que acontece? É tão real aquilo que uma criança pode olhar aquilo ali e falar assim, nossa, foi assim, né? Por quê? Porque ela está acostumada a ver os pais agindo com o celular, ela está acostumada a ver essa interação. Então isso pode causar danos muito complicados em todas as crianças, em todos os jovens, porque é muito real, né? É muito verdadeiro, é uma confusão total que pode estar acontecendo em todos nós. Então essa revolução tecnológica que hoje a gente vive, inclusive pela inteligência artificial, que, na minha visão, nem poderia ser chamada de inteligência, mas sim de artificial, é uma linguagem artificial, ela está fazendo com que a gente sinta essa complexidade de uma forma ainda mais agressiva, ainda mais violenta. Tudo muda muito rápido, tudo acontece muito rápido. Para quem está acostumado, né, depois do pós-guerra, começou a se falar muito do mundo VUCA, né? Então, ali pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, começa a se falar do mundo VUCA, que era um mundo volátil, incerto. Eu vou deixar em português aqui para ficar mais fácil para vocês. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo hoje ainda é isso. Não deixou de ser VUCA. A Oxford, ali na época da pandemia, cunhou o termo tuna, né, que falava que o mundo era turbulento, continuava incerto, cheio de novidades e continuava ambíguo. Também acho que o mundo ainda continua tuna, né? Um futurólogo chamado Ramais Cássio, ele diz que o mundo é bunny. Alguns de vocês já devem ter visto isso, né? Mundo bunny significa frágil, ansioso, quem não é, né? Não linear e incompreensível para alguns. Não linear é algo muito próximo para explicar o que é complexidade. E incompreensível para alguns de nós, o mundo passa a ser cada vez mais incompreensível. E uma grande escola de liderança, que é o CCL,
eles chamaram o mundo de Rupt, né? Rápido, imprevisível, paradoxal e emaranhado. Emaranhado é outro termo que vocês vão ver que explica bastante o que significa complexidade. As coisas estão emaranhadas, estão confusas. Eu mexo numa coisa achando que eu vou obter algo e eu obtenho algo totalmente diferente. Eu obtenho aquilo que eu não esperava, eu obtenho uma surpresa. Eu aposto em algo e volta alguma coisa que não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que eu desejava. E nesse momento a gente precisa ter o que a gente chama de meta skills, né? Eu gosto desse tema, né? Como se fossem grandes habilidades, meta habilidades. Uma delas é a coragem. Cada vez mais a gente tem que enfrentar esse mundo, né? Que nem quando o Marcos perguntou, tá preparado para falar para esses feras? Sim, a gente tem que ter coragem o tempo inteiro, porque eu não sei de verdade como é que vai ser a reação de vocês. Não dá para prever. Cada público é um público, cada pessoa vai entender o que eu estou passando de um jeito. É tudo muito imprevisível, inclusive as reações das pessoas. Não dá mais para ter essa certeza. Outra grande habilidade é estar aberto, né? Às vezes a gente fala muito sobre abertura, né? O Marcos traz bastante também isso, né? Sobre teoria U. Um dos conceitos da teoria U é mente aberta, coração aberto e vontade aberta, né? A gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando a curiosidade, rever as nossas próprias certezas. Isso aqui é uma das armadilhas do pensamento nosso, é achar que a gente está certo. Muitas vezes a gente, não, eu tenho certeza que eu estou certo, né? Toda vez que alguém fala para mim assim, eu tenho certeza, eu já olho rindo um pouco, né? Tem mesmo. Não dá para ter tanta certeza. Talvez a gente tenha sobre alguns aspectos da matéria, né? Tipo, a água aquece nessa temperatura, né? A dilatação do material e tal. Mas nas coisas humanas, a gente não tem mais essa certeza. É tudo muito imprevisível. Então a gente tem que pensar e repensar as nossas próprias crenças e as nossas próprias certezas o tempo inteiro. O que valia ontem, hoje já não vale mais. E não vale mesmo. O tempo inteiro observar, né? Então, essa brincadeira do cool, né? Dessas meta skill, observar. Visão de curto prazo, visão de longo prazo, dou zoom, olho, tento olhar de uma perspectiva maior, tento olhar de uma perspectiva mais micro, mas eu tenho que perceber padrões, eu tenho que perceber sinais fortes, sinais fracos, para poder lidar com o que está acontecendo. Não dá mais para ter certeza, não dá mais para traçar um caminho. Planejamento estratégico é uma disciplina que cada dia que passa ela perde mais sentido. Não no conceito de que eu não tenho que planejar, não tenho que fazer, vamos dizer assim, estudos, mas a certeza que a gente tem é que eu estou fazendo um planejamento de 5 anos, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Não vai acontecer, não vai dar certo. É impossível acontecer, pelo menos em 5 anos. Talvez você consiga planejar 3 meses, 5 meses, 6 meses, mas planejar 5 anos é uma tentativa simplesmente de, sabe, vou colocar alguma coisa aqui para o investidor ver, né, o que eu desejo, mas não o planejamento que vai acontecer realmente. E a gente precisa ter leveza. Como é que eu enfrento tudo isso de um jeito não tão pesado para o nosso sistema nervoso? Essa é outra coisa importante para a gente entender complexidade no mundo atual. Complexidade tem tudo a ver com a regulação do nosso sistema nervoso, o tempo inteiro. O sistema nervoso nosso está sendo muito ativado pela complexidade. Então a gente tem que aprender a regular o sistema nervoso, mas sabe aquela brincadeira que falam assim, né, que animais que foram criados no zoológico, se você soltá-los na selva, eles morrem? Né? É a mesma coisa com a gente. A gente não foi treinado para viver na complexidade, seja nas escolas, seja nas organizações. A gente veio nesses últimos anos vivendo,
ordem, controle, certeza, planejamento, uma estrutura linear, faça isso, obtenha aquilo. Mas a gente não foi treinado para o incerto, para o imprevisto, para o desconhecido. A gente tem medo. Fala de desconhecido, o sistema nervoso já se ativa, né? Cortisol, adrenalina, noradrenalina, tensão, alerta. A gente está sempre lutando e fugindo. Luta, fuga, ativando o nosso sistema nervoso. Uma das formas que a gente precisa, já que a gente não foi treinado, já que a gente não teve treinamento de complexidade durante a nossa formação, a gente tem que entender esse mundo hoje com leveza. É o máximo possível perceber que aquilo está afetando a gente e meio que fazer um exercício de deixar ir, de não se afetar, de se regular também na incerteza, né? Então a gente passa a ter coisas que há um tempo atrás eram vistas como ruins, né, como improvisar, hoje passa a ser uma das grandes, vamos dizer assim, qualificações, competências de uma pessoa, é a capacidade de improvisar. Mas não é aquele negócio de, vou dar um jeitinho. Não. Para improvisar, você tem que estar muito preparado. Mas você só vai poder improvisar na hora que algo surgir. Não dá para você antecipar o improviso. É igual, né, numa banda de jazz, numa banda de chorinho, né? O improviso precisa acontecer, né? Esses dias eu descobri também que tem uma técnica de improviso lá no Azerbaijão. Eu vi uma reportagem na Globo bem legal e eles fazem bastante música improvisada, criando tudo na hora, inclusive a letra da música de improviso. Então a gente tem que se preparar para essa leveza. E nesse entretempo que a gente está vivendo, a sensação que nós temos, por a gente não ter sido treinado, por a gente não estar preparado, a sensação que a gente tem é de estarmos num casulo, né? Ser uma lagarta, vamos dizer assim, tá ok, não tá? Uma lagarta vai lá, ela se alimenta de plantas, de vegetais, está ali vivendo a vida dela. Borboleta, né, tem aquela imagem de beleza, de liberdade, de criatividade, mas o casulo, né, que é esse entretempo entre a lagarta e a borboleta, é uma dissolução, né? É um líquido. Quem já teve o desprazer de, sem querer, é, machucar um casulo de uma borboleta cortando planta, fazendo jardinagem, quando você vê aquilo, né, aquele líquido, você diz, como é que isso vai virar uma borboleta? Não é isso? Não é assim que a gente vê? Porque é uma gosma aquilo. E ser humano não está preparado para ser essa gosma. Então, complexidade é sobre isso. A gente tem que falar assim: eu estou no momento gosmento, eu estou derretendo aqui dentro. E, junto com a humanidade, a gente precisa dar vazão para esse lugar novo. Lidar com a complexidade hoje é imaginar que a gente está nesse casulo, derretido. E quando a gente abraça a complexidade para poder navegar nesse mar de complexidade, a gente precisa refletir sobre o nosso padrão de gostar do que é ordenado. O significa, por exemplo, que eu gosto do complicado, eu vou resolver. Conhecimento é útil, eu preciso saber, eu tenho que dar respostas. No ambiente ordenado, eu posso reduzir os problemas, né? Eu vou quebrando um grande problema em pedaços e resolvo ele mais fácil. Se eu otimizo uma parte, eu otimizo o todo. As coisas são lineares. Mais esforço é igual a mais retorno no lado ordenado. E as coisas não variam. Mas, no ambiente complexo, que é onde a gente tem que começar a pegar gosto, né? O imprevisível e o adaptativo dominam. Conhecimento, às vezes, pode atrapalhar. Sabe aquele negócio? Estamos enfrentando um problema aqui nas empresas. Vamos fazer isso. Nós já fizemos outras vezes. Essa frase hoje é extremamente perigosa. A gente já fez isso há um tempo atrás. Não vale mais para hoje, né? Então o conhecimento ele pode atrapalhar. Se a gente não souber, se a gente repetir um padrão, o conhecimento pode atrapalhar.
Se eu podia reduzir em partes menores dentro do ordenado, no complexo não tem jeito, porque está tudo emaranhado, está tudo. É como se a gente pegasse vários fios, né? E misturasse todos eles. Depois você fala, nossa, como é que eu desato esse nó? Não dá mais para desatar. Está tudo muito misturado. Eu mexo numa coisa dentro de uma organização e acontece outra. Eu falo, não, vou fazer uma ação aqui visando o engajamento dos colaboradores. Quando eu faço aquilo, em vez de ajudar, piora tudo. Você fala, nossa, que fala horrível, que coisa ruim, não gostamos. A gente não pode mais ter certeza, porque esse emaranhamento é muito grande. Dentro de uma ótica de que otimizar a parte e otimiza o todo, agora o que vale é relacionamento. Não só relacionamento pessoal, mas relacionamento entre processos, entre sistemas, entre áreas. A gente tem que entender esse emaranhamento relacional que a gente vive. As coisas não são mais lineares. Eu, a brincadeira, para lembrar bem o que é isso, é você aperta o interruptor esperando que a luz acenda e vai sair água da torneira. Tá? Isso é o não linear. Eu não sei mais o que vai acontecer. Eu faço algo e obtenho algo que eu não imaginava. Isso chama-se causalidade confusa. Às vezes, mais esforço significa em zero resultado. Eu gasto uma energia danada. Tem um filósofo nigeriano que está fazendo muito sucesso no mundo agora, depois vocês pesquisam também, que chama Bayo. O Bayo, ele fala o seguinte, que a grande maioria dos problemas que a gente tem hoje, quando a gente quer solucionar, a gente usa algo que na verdade é parte do problema. Então é como se eu quisesse resolver o problema com a própria causa do problema. E isso não funciona mais. Eu tenho que trabalhar nas rachaduras. Complexidade é para trabalhar nos espaços, nas rachaduras do sistema e não naquilo que já funciona. Então, grande parte dos nossos problemas que a gente está enfrentando hoje dentro das organizações, como humanidade, dentro da gestão, inclusive das nações e dos países, é porque a gente está repetindo soluções, entre aspas, que no fundo, elas são a causa do problema. E é muito difícil distinguir isso. Por quê? Porque foge do nosso sistema nervoso, né? Eu quero ter controle, eu preciso estar no controle. Então, eu sei o que precisa ser feito, eu sei dar respostas, eu sei tomar decisões. Então, isso é muito perigoso dentro do ambiente complexo. E no ordenado, a gente vivia algo invariável. Agora, a gente vive coisas dinâmicas, cada vez mais dinâmicas. Complexidade não é um problema com o qual trabalhamos, é um contexto no qual vivemos. Quer ver uma outra frase que vai mexer com vocês? Quem enfrenta trânsito aí de vez em quando? Tem gente que mora em lugar aí que não tem muito trânsito, mas quem enfrenta trânsito aí? Vou dizer uma frase para você. Quando você está lá no trânsito, você não está no trânsito, você é o trânsito. Já parou para pensar? Né? Se tem, sei lá, 500 carros parados, né? A gente costuma, que trânsito danado, mas eu também estou ali dentro, né? Então, eu não estou no trânsito, eu sou o trânsito. Eu sou causa daquele trânsito. Então, isso começa a misturar, é um pensamento difícil, porque não é tradicional a gente ter isso. Entendeu? Você fala, caramba, eu não sou complexo. É claro que a gente é complexo. O ser humano é a coisa mais complexa que tem, né? E a gente está vivendo num contexto de complexidade do qual que a gente não pode mais fugir. Não tem como escapar dessa complexidade. Tem algumas ferramentas, vocês vão ver aqui, que vai ajudar bastante. Então, se você está no trânsito e você é o trânsito, você é a complexidade do mundo atual. Então, cada um de nós é esta complexidade. Nós somos a complexidade. O ser humano, olha lá, eu não trouxe esse slide aqui, mas a gente sabe isso de cabeça, né? A gente tem sistema imunológico, sistema respiratório, sistema muscular, sistema digestivo, sistema sanguíneo. O corpo humano é pura complexidade.
Não tem lugar melhor para olhar do que para dentro da gente mesmo. A gente tem sensações subjetivas, um lado objetivo, o corpo, mas a gente está vivendo numa complexidade aqui dentro o tempo inteiro. Essa regulação é complicada. E se fala muito nos treinamentos de liderança, né, nas coisas um pouco mais tradicionais, se fala muito assim, né? Saia da zona de conforto. Na verdade, não existe a zona de conforto, existe a zona do conhecido, do familiar, né? Então é igual aquele faquir, né? Faquir é aquelas pessoas que desafiam dores, né? Então, o faquir deitado na cama de prego, né? Você vai perguntar para ele assim: por que que você fica nesse lugar desconfortável? O faquir vai responder assim: como assim? Eu sempre dormi aqui. É familiar, é conhecido. A gente precisa abraçar o desconhecido. Então é trocar o inferno familiar pelo céu desconhecido. Mas o desconhecido, lembra? Afeta o nosso sistema nervoso. A gente não foi treinado. A gente tem medo, né, do desconhecido, das soluções inovadoras, né? Uma coisa que acontece aqui, e é natural dentro dessa palestra, tudo que eu estou falando para vocês, alguns de vocês devem estar dizendo assim: eu não concordo, não é assim, não é bem assim, as coisas podem ser de outro jeito. Você já está sentindo o próprio efeito aqui, tá? Então, lidar com isso, a gente não consegue lidar com todo esse momento usando algo que é falar assim: ah, eu quero controlar o incontrolável. Eu estou usando a arma errada para matar esse inimigo chamado complexidade. Eu tenho que abraçá-la, eu tenho que falar assim: bem-vinda, eu estou aqui, vamos abraçar. Então, a gente tende a dar resposta, a gente tende a não querer entender a realidade a partir do que está acontecendo, mas sim a partir de quem nós somos. E o mundo, entre aspas, teoricamente, ele não tem sentido. A realidade é a gente que dá, o sentido é a gente que dá para a realidade. Tudo que acontece é algo sem significado. O significado é nosso, interno. O tempo inteiro, isso agora está sendo cada vez mais demandado. Como é que eu atribuo significado a algo que está me ferindo, que está me destruindo, está dizendo assim: deixe de ser quem você é e seja uma outra pessoa, se transforme. Como é que a gente vai buscar a transformação e a mudança dentro de nós mesmos usando um método ordenado? É paradoxal. Não dá para fazer isso. É por isso que às vezes a gente não sai desse inferno familiar, a gente repete. O Taleb, que é um grande estudioso, né, da incerteza, né? Ele escreveu A Lógica do Cisne Negro, ele é um grande estudioso de bolsa de valores, de mercado de capitais, e ele diz essa frase que eu adoro, que é: a incerteza é algo presente, desejável e necessária para a evolução. Então é algo necessário. Eu não tenho como fugir da incerteza. O que acontece é que antes desta tecnologia, e a maioria de nós aqui experimentou a tecnologia quando ela praticamente não existia, né? Alguns de nós aqui viu o mundo sem tecnologia. E depois a gente começou a ver as coisas acontecendo, essa tecnologia acontecendo. E 8 bilhões interligados, 8 bilhões criando coisas, os agentes de inteligência artificial só estão ampliando a cada segundo as informações e aquilo que pode nos afetar. Então, essa ordenação, né, de como funcionavam as empresas, de como funcionavam as coisas, que valia muito até 40 anos atrás, até talvez 30 anos atrás, mas hoje começa a dissolver. É casulo de novo, né? A gente está vivendo um grande casulo como humanidade. A gente está derretendo, né, nesse entretempo. É isso aí o que a Eda se colocou. Como é que a gente vai evoluir se eu quero ficar estável? Né? Não tem jeito. Vai ter que doer. Vai ter. A evolução
ela é dolorida. Né? Não dá para trazer aqui, mas eu sou adepto a teoria de desenvolvimento por níveis. E as pesquisas mostram que 70% da população está estagnada num nível de desenvolvimento de consciência que nasceu há 15 mil anos atrás. Tá? Então é como se a gente falasse assim: não é possível que 70% da humanidade bate no teto daquilo que o ser humano chegou há 15 mil anos atrás, 5 mil anos atrás? Sim, é nesse lugar que a gente está vivendo. Então, por isso está acontecendo diversos fenômenos que eu não vou colocar aqui, mas eu estudo muito isso. Quando a gente começa a ver o que está acontecendo, parece paradoxal demais. Mas por quê? Porque a gente está assistindo, 70% da humanidade está assistindo o mundo de um jeito muito antigo, entre aspas, vamos dizer assim, ultrapassado, porém com ferramentas nucleares. Tá? Essa é a brincadeira, né? Então, para uma pessoa que está com uma visão de mundo de 5 mil anos atrás, quando ela pega um celular, é quase como se você desse uma arma nuclear para uma pessoa que não pode tomar, não sabe tomar decisões. Então, é isso que está acontecendo. Você está dando inteligência artificial para uma pessoa que está vivendo no ponto de vista ainda, uma visão de mundo ainda muito regrada, muito fechada, né? Então é isso que a gente está vivendo. Isso está em ebulição. Isso tudo está, né, bagunçando a nossa visão. E é assim que eu tento trazer para vocês aqui, ó. Mais complexidade, mais consciência. Né? O que é mais, vamos dizer assim, fundamental nessa realidade material que a gente vive? Os átomos. Né? Sem átomo, nenhum de nós aqui existiria, concorda? Todo mundo concorda com isso, né? Se não existir átomo, a gente não existe. Então, os átomos são fundamentais. Mas quem é mais significativo dentro aqui do que a gente conhece nesse planeta? Seres humanos. Nós somos significativos. Por quê? Porque a gente tem mais complexidade, a gente tem mais consciência. Né? Átomo tem consciência, né? Alguns chamam de preensão, né? Uma pequena consciência. O elétron toma decisões, né? Por que que eu me junto? Por que que um elemento se junta com outro? Existe um processo consciencial, né? Células, sistemas vegetativos. Então, a consciência ela só amplia, ela só cresce. E quanto mais ela cresce, maior a complexidade. É esse o ambiente que a gente vive. Tá? Então, cada vez mais a gente fica nesse lugar de viver essa complexidade. Então, se seres humanos são complexos, como é que são as organizações? A resposta é meio óbvia, né? São sistemas extremamente complexos. Né? Então, a maioria dos desafios que a gente vive hoje dentro das organizações não está mais naquele lugar do método, processo. Né? Não é por aí. Tem uma tese minha, né? Todo mundo está falando que assim, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Isso é uma mó balela da face da Terra. Sabe por quê? Sabe por quê? Há um tempo atrás se falava assim, né? As empresas que implementarem ERPs, né, tipo o SAP, vão ter uma produtividade tão grande que eu emito uma nota fiscal ali na ponta, já emite o pagamento, já recebe o contas a pagar, já contabiliza, já manda para a Receita, a controladoria já sabe. Nossa, os empregos estão arruinados com a implementação do SAP. Vai implementar um SAP dentro de uma organização para você ver o que acontece. Ninguém quer, ninguém apoia, ninguém ajuda. É um projeto que se gasta 20, 30, 50 milhões e a coisa não funciona. Tá? Então, hoje as empresas estão vivendo a mesma coisa. Tá? Ah, a gente quer implementar a inteligência artificial. Sabe onde está usando a inteligência artificial? Para fazer joguinho, para fazer imagenzinha bonita, para fazer brincadeirinha, né? Para fazer o Neymar, para fazer o Bolsonaro, para fazer o Lula bebê. A inteligência artificial
está destruindo a nossa capacidade de gerar energia e ninguém nem está vendo isso. Percebe? Isso é complexidade. Cada vez que você entra hoje aí no chat GPT e faz uma pergunta para ele, uma pergunta, se o chat GPT hoje gerar 100 palavras para você, sabe, é equivalente a 4 lâmpadas acesas por 1 hora. Tá? Então, a gente tem que estar consciente hoje. Se eu entrar lá no chat GPT e escrever assim, faça para mim um e-mail, né, de 100 palavras para tal coisa. Eu gastei o equivalente nessa simples brincadeira, 4 lâmpadas de uma boa iluminação por 1 hora. Então, o desafio não é inteligência artificial. O desafio é como é que a gente vai trazer energia para sustentar tudo isso que está acontecendo. E como é que a gente vai criar inteligência coletiva para que a gente consiga ter uma organização que flua as coisas. Hoje a gente não está conseguindo fazer isso. A briga dentro das organizações, o desgaste, a entropia é gigantesco. E a inteligência artificial não vai conseguir resolver. Até porque não é uma inteligência. Ela repete um padrão de algo. Né? Isso sem falar que as inteligências artificiais, né, as ditas inteligências artificiais, são, na verdade, ladronas de conteúdo. Elas roubam o conteúdo que você criou, que eu criei, que eu coloco na internet, que eu coloco na minha postagem. Tem uma inteligência artificial neste momento roubando aquilo que você criou e vai passar para uma outra pessoa a custo zero, que na verdade não é zero, né? Está gastando muita energia. Mas eu não estou colocando aqui que eu sou contra, tá? Pelo contrário, eu sou um grande usuário, mas eu tenho que. É quase como se você falasse assim. Isso é quase como se você falar, vou usar automóvel, vou usar combustível fóssil. É a mesma coisa. Você tem que estar consciente de que você está fazendo, né? Estou fazendo um bom uso daquilo ou estou usando para brincar? Eu estou usando para complementar um processo criativo, para resolver um grande problema, ou estou usando para não ter mais gasto cognitivo? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é super importante. Então, vamos seguir aqui. Tem uma frase do professor Mariotti, né, brasileiro, também estudioso de complexidade, que diz: nós, seres humanos, somos sistemas abertos e complexos. Bom, essa primeira parte aqui da palestra, ela é mais para você perceber isso que está acontecendo com você, essa sensação da complexidade. Né? As coisas não são mais tão simples assim. A inteligência artificial hoje é um grande exemplo para a gente ver a complexidade se manifestando. Né? Ela está assustando as pessoas, ela está deixando as pessoas estressadas, ela está reduzindo a cognição dos seres humanos, ela está tirando a inteligência coletiva, porque a gente não está mais se aproximando de outras pessoas, a gente deixou de dialogar e, consequentemente, a gente deixa de evoluir. Por quê? Está tudo pronto. Não preciso ler, está pronto. Não preciso estudar, não preciso sair do que é familiar. Né? Tem estudos hoje de neurociência que mostram que o cérebro humano está diminuindo. O córtex pré-frontal de alguns jovens já foi medido, ele está de 5 a 7%, alguns dizem até 10%, menor do que o córtex pré-frontal de algumas gerações anteriores. Por quê? Porque não está sendo mais. Ninguém está sendo, vamos dizer assim, motivado, ou não tem mais motivação para pensar, para criar. Está tudo pronto, né? Tudo muito rápido, tudo muito feito, e a gente está refém dessa grande máquina de cópia. Mas agora, eu saio desse lugar mais alarmista aqui, eu não quero assustar ninguém, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Mas agora eu vou trazer o método, tá? Um dos métodos de complexidade. Então, aqui agora dá para você levar para o dia a dia, né? Dá para você levar
na sua organização, dá para você levar nas suas decisões a partir de amanhã, que é o modelo criado pelo David Snowden, que é o modelo chamado Kinefin, né? A pronúncia aí está escrito Cinefin, né? Mas é uma palavra galesa, a pronúncia é Kinevin. Então substitui o, o F por um V e o CI por um Ki, né? Kinevin, algo do gênero, tá? Então é uma palavra galesa porque o David Snowden que criou é um galês, né? E vocês vão entender por que que ele usa essa palavra para o framework dele de complexidade. Na palavra galesa, isso significa habitat, lugar de múltiplos pertencimentos. É como se fosse assim, puxa, ele criou um modelo a partir de um lugar, né? E esse lugar a gente vai ver aqui agora, ó. Então vamos falar agora, eu vou até um pouco mais devagar aqui, para depois eu queria ouvir de vocês algumas coisas, alguns comentários e se der tempo a gente traz algum outro modelo, mas eu quero garantir pelo menos um modelo, tá? Aqui na Integral a gente trabalha com 4 a 5 modelos de complexidade, tá? Então o Kinef é um deles, o Wastefinder é outro, a matriz Stacy é outra, o OODA é outra, né? E no mínimo a gente usa esses daí, tá? Mas hoje a gente vai focar aqui no modelo do Kinef do David Snowden. O que vocês estão vendo aí, não pense que isso são quadrantes, tá? Imagina que isso são coisas, são espaços, tá, da realidade. Tem um que a gente conhece bastante ali, ó, que é o lado de cá, né? Então, o lado de cá, ó, é, a gente conhece bastante. Esse aqui, ó, né? Claro e complicado. Todo mundo sabe a resposta, né? Então, por exemplo, é, não está funcionando a minha geladeira. Ah, porque a energia não está vindo energia. Puxa, o que que aconteceu? Ah, caiu um disjuntor. Vou lá, subo o disjuntor, volta a energia, a geladeira funciona. É claro, todo mundo, ou quase todo mundo, sabe a resposta. Eu não preciso de ninguém, tá? Então, para as minhas coisas, eu resolvo. Ah, minha planilha não está funcionando, já sei. Está ali a resposta. Isso aqui não funcionou. Meu slide não deu certo. Eu sei. Está claro, tá? Todo mundo sabe a resposta, tá? Então, isso aqui ele é bem ordenado, tá? E o complicado? O complicado significa que você precisa de um especialista. Por exemplo, seu carro parou no meio da rua. Aí você diz: puxa, tem combustível, tem bateria, não tem nenhum barulho, mas o carro parou. O que que você vai ter que fazer? Se você não for a pessoa especialista, você vai precisar chamar alguém para resolver o problema do seu carro, tá? Então, especialista resolve problemas complicados, tá? Um problema complicado ele é diferente de um problema claro, tá? Ficou mais. Vocês começaram a perceber a diferença entre o claro e o complicado, tá? Muitas vezes a gente se pega falando assim: nossa, isso aqui é muito complexo. Aí eu digo assim para as pessoas: não, não, isso é complexo, isso é complicado. Para alguém, isso é extremamente simples, né? Você está lá, sua geladeira quebrou, né? Você fala, meu Deus do céu, e agora? Daí você chama um técnico, cara, só tem que trocar essa placa aqui. Por quê? Para ele é complicado, né? Ele sabe, ele tem a resposta, ele é um especialista naquilo. No outro lado, visualmente falando aqui, a gente tem aquilo que a gente chama de caótico, né? O caótico é fora de controle total, tá? Então, essa é outra coisa que a gente usa muito, né? Como é que tá a sua vida?
A pessoa diz, ah, está um caos. Está errado. Tá? Sua vida está complexa. Normalmente as dificuldades da sua vida estão no domínio da complexidade e não do caos, porque o caos ele é difícil, inclusive, de ser mantido. Tá? Então, se você não consegue replicar uma situação caótica, você não, é muito difícil. Por quê? Porque ele é um acontecimento inesperado e normalmente rápido. Tá? Ah, um incêndio, né? Algum problema gravíssimo no trânsito, sei lá, bateram carros um atrás do outro, algo que aconteceu ali e que vai ser resolvido. Né? Então, incêndio, grandes problemas, eles são caóticos, eles não, a gente nem sabe o que fazer, tá? Então, isso significa fora de controle. Agora, o complexo é o tempo inteiro acontecendo. Né? As relações nossas são complexas, o nosso corpo é complexo, a organização é complexa, as decisões são complexas. E muitas vezes a gente quer fazer o que com elas? A gente quer solucionar pelo lado de cá. A gente está enfrentando algo complexo e quer resolver por um especialista. Ou então diz assim: não, eu já sei a resposta, né? Faça tal coisa. Eu dou uma prescrição, né? Não vai dar certo dentro de um ambiente complexo. No ambiente complexo, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar, eu tenho que traçar uma hipótese, eu tenho que fazer um experimento, eu tenho que ir lá e colocar a mão, eu vou mexer nesse negócio. Então, eu faço uma intervenção dentro de um sistema complexo. Né? Renato, eu vi a pergunta aqui de onde você coloca o holístico. Na verdade, o holístico é uma visão completa de algo, né? Ampla, né? Que mais generalista, que vai incluir mais coisas. Mas no domínio da complexidade, o holístico inclui a complexidade. Então, a complexidade está dentro de um domínio holístico. Eu tenho que falar, puxa, eu tenho uma visão holística da situação. Eu olho assim, olha, então eu estou vendo que tal coisa está no domínio do claro, tal coisa eu chamo um especialista e tal coisa é complexa, eu vou fazer uma intervenção. Normalmente o caótico, ninguém decide o caótico. Na hora que surge o caótico, a gente sai resolvendo, porque não dá para parar, você não pode. É como se falasse assim, ah, tá pegando fogo, né? E eu vou falar assim, olha, a gente precisa entender as causas desse incêndio. Ninguém sai daqui de dentro enquanto a gente não descobrir por que está pegando fogo. Não, eu simplesmente eu decido assim, foge, sai, vamos embora, abandona o lugar, chama o bombeiro. São decisões prescritivas emergenciais dentro do caótico. Mas dentro do complexo, eu tenho que. Eu não tenho certeza. Eu não sei como vai acontecer. Se eu falar com a outra área dentro de uma organização, eu não sei se ela vai entender o meu ponto de vista. Se eu tomar essa decisão, pode ser que seja bom para a minha área, mas pode ser que seja ruim para outra área. Pode ser que eu tome uma decisão, algo, por exemplo, que a gente está vendo agora com uma decisão do governo mais simples, né? Vamos menos chata de falar aqui, né? Alguém foi lá e falou assim: vamos mudar as alíquotas do IOF. Eu estou mexendo no ambiente complexo e querendo simplesmente dizer, basta subir a alíquota do IOF. Aí começa a ver, não, mas se você fizer isso, né, as divisas mudam, o mercado financeiro vai reagir, as pessoas vão deixar de aplicar, o juro vai ter que subir. A pessoa, caramba, eu não tinha pensado nisso tudo. Por quê? Porque tomou-se uma decisão dentro de um ambiente complexo como se fosse algo apenas complicado ou claro, né? E não é. Eu mexo numa coisa, eu mexo com a economia
inteira. E aí sim, por um momento vira caos, né? A pessoa, não vou aplicar mais, parei, não investo mais, não vou comprar mais no exterior, vou parar de usar cartão de crédito, vou pagar tudo em dinheiro de novo, né? Até que alguém diz, calma, já estamos revendo, né? Então era muito melhor o governo fazer coisa assim, olha, vou pegar a alíquota do IOF de, sei lá, de cartão de crédito internacional e vou subir 0,5%. Espera ver o que acontece. Depois, vão mudar agora outra alíquota. Agora, sai um decreto mudando o IOF de ponta a ponta, eu não sei o que vai acontecer com a economia. Eu só quero arrecadar mais, mas eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que a alíquota de IOF subindo, a arrecadação caia, né? Esse é o mundo complexo que a gente vive, né? Pode ser que as pessoas vão deixar de fazer tal coisa, então a arrecadação pode cair ao invés de subir. Então, isso é a beleza da complexidade. Eu não tenho certeza, não sei, eu não posso garantir. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar, eu tenho que falar, vamos fazer um pouco disso, vamos ver o que acontece, vamos ver qual é a repercussão, vamos ver o que a opinião pública diz, vamos ver o que os agentes vão dizer, né? Eu quero aumentar o IOF para aumentar a arrecadação. Mas será que vai acontecer? Pode ser ao contrário, né? Então, esse é o domínio da complexidade. A solução é emergente. Eu tenho que esperar algo acontecer para eu decidir. Tenho que esperar algo surgir para que eu possa experimentar. Então, quando a gente fala de mundo ágil, né, de disciplinas de ágil, de transformação digital, que inclusive estão caindo, né, estão em queda, né? Um tempo atrás, a transformação digital era que toda empresa queria fazer, né? Nossa, a gente quer colocar as áreas em squads, vamos, né? Hoje, outro dia eu dei risada sobre isso, assim, é triste, mas eu dei risada, porque há um tempo atrás, eu era diretor de recursos humanos de uma instituição financeira, tinha que sofrer para trazer um Scrum Master para dentro da instituição. Hoje, Scrum Master está desempregado. Não tem sentido um Scrum Master, né? Então, quem investiu no metaverso há uns 5 anos atrás, a galera fala, meu Deus do céu, eu gastei dinheiro numa bobagem, que hoje ninguém se imagina fazendo negócio pelo metaverso. É, assim, mas a gente vai vivendo de onda em onda de uma necessidade que não é verdadeira. Então a gente precisa experimentar. Se alguém disse, olha, eu tenho que fazer tal coisa, vamos experimentar, vamos fazer num lugar pequeno, vamos, vamos fazer aqui, podendo errar um pouco, mas se eu errar, eu volto atrás rápido. Eu desfaço, eu testo aquilo. Eu não tenho mais certeza. Eu quero melhorar o engajamento da minha equipe. Vou fazer tal coisa, mas eu não tenho certeza se eles vão gostar, né? Então, a gente vive num mundo hoje que vai ter alguém que vai falar assim, mas você não viu isso, né? Você não pensou naquilo, você esqueceu daquele grupo, né? Você não lembrou da diversidade, então é muito difícil hoje tomar uma decisão muito grande. A gente tem que fazer experimentações. A gente tem que incluir o cliente dentro do nosso processo. Deixa eu mostrar para o meu cliente. Se ele gostar, eu aumento, eu faço mais. Se ele não gostar, eu desfaço. Eu não posso mudar sem ouvir alguém. Não é ruim quando a gente fala assim, nossa, eu estou tão acostumado com uma coisa, aí você chega num lugar, cadê aqui a gôndola do supermercado que ficava aqui? Eu comprava, né, farinha nessa gôndola. Aí o cara mudou a gôndola, botou do outro lado. Você diz, eu vou perder 15 minutos a mais no mercado. Quem foi a pessoa que tomou essa decisão estúpida, né? O que pode acontecer? Alguém mudou a gôndola, um produto vai vender mais, mas outro vai vender menos. Pode ser que a arrecadação do mercado caia, né? Alguém diz, vou embora daqui, vou comprar lá na outra, que lá eu sei onde está o produto que eu quero. Eu só vim para comprar uma coisa, não tenho que passear pelo mercado inteiro. Percebe?
As decisões pequenas são complexas às vezes. Por quê? Porque está envolvendo a vontade, o desejo, a crença de outras pessoas. Eu não consigo atuar nisso, né? Eu falei no começo aqui da palestra, eu consigo atuar naquilo que está nas leis da física newtoniana, né? Olha, isso aquece, tem dilatação, deixa eu planejar o desgaste do material, etc. Maravilha! Isso daí, software fazem isso, né? Nem precisa falar de inteligência artificial, basta um software bem programadinho, belezinha, ele vai resolver o seu problema. Agora, a pessoa da outra área, a pessoa que está decidindo, complexidade. Por quê? Porque é outra pessoa, tá? Então, esse aqui é o modelo Ah, e tem dois Cs no meio aqui, que eu mesmo tomei a decisão de chamar de contraditório e confuso. Por quê? Porque o que o David Snowden usa é assustador, né? Ele usa uma palavra que as pessoas, nossa, agora eu não entendi. O que que eu quero, o que que tem ali no meio desse desenho aí? O que é contraditório, eu não sei nem responder. Eu não sei dizer se é complicado, se é claro, se é caótico ou se é complexo. Não sei. Eu tô uma dúvida, é uma pergunta, né? E o confuso, mas é como se fosse assim, espera a coisa clarear para eu poder resolver, né? Não é caótico totalmente, porque eu sei que dá para sobreviver aqui, mas eu não estou vendo a situação como um todo. Então, a confusão e a contradição, elas exigem que você escolha um dos lugares para tratar, tá? Nossa, então eu estou com um problema aqui que eu acho que é confuso. Eu escolho. Vou tentar chamar um especialista? Vou trazer uma solução simplista? Ou eu vou usar o domínio da complexidade? Então eu tenho que fazer um movimento para descobrir o que é aquele contraditório e o que é aquele confuso. Mas são domínios menores, ó, o espaço é menor, eles acontecem menos dentro da nossa realidade. Tem um outro jeito de ver esse modelo, assim, ó, isso aqui é o David Snowden mesmo, tá? O criador. E é por isso que ele diz o seguinte, que quando a gente vê o modelo ali, não são quadrantes, né? Dois de cada lado, dois em cima e dois embaixo. Não. É como se isso fosse uma topografia, né? Então ele se inspirou na topografia do lugar onde ele faz caminhada para criar um modelo Kinef. Então a gente vai ver agora de um jeito topográfico, tá? Então, ó, é os mesmos lugares que eu coloquei aqui, só que agora vocês vão entender que isso aqui é topográfico, ó. O claro, ó, tá aqui em cima. Percebe que ele é maior, né? Tem muitas coisas no domínio do familiar, no domínio do claro, né? É tão claro que eu posso automatizar. Eu crio uma repetição aqui, né? Uma, uma LLM, né? Uma linguagem chamada inteligência artificial, ou um software, ou um programa, um robô, e eu automatizo. Mas por quê? Porque é muito conhecido, tá? Agora, vou dar um exemplo aqui. Facebook, WhatsApp e Instagram há uns 2 anos atrás, acho que foi uns 2 anos atrás. Lembra quando ficou fora do ar? O que que significa para os donos lá da Meta, né, para o Mark Zuckerberg, quando o que era claro, que estava funcionando lá, né, todas as plataformas dele, quando aquele sistema parou, ele perdeu o controle, ele caiu aqui para o caótico, ó, né? Perdeu, tá tudo fora do ar, caos, né? O que ele vai ter que saber? Nossa, o que que aconteceu? Né? Não sei, né? Ele vai ter que tomar alguma decisão, ele vai ter que restringir. Foi o que eles fizeram, né? Tira esse sistema do ar, tira esse outro, tira esse outro, tira esse outro, traz um primeiro, sobe de novo um primeiro e vamos ver o que vai acontecendo. Então, como é que eles saíram do caos? Subindo plataforma por plataforma, uma por uma, pedaço por pedaço da plataforma, né? Mas percebe? O claro é tão alto nesse domínio topográfico, se você perder o controle, vira caos imediatamente. Eu tenho um grande sistema financeiro. Imagina hoje, para pensar hoje,
Se o Pix ficasse fora do ar, o que aconteceria com a economia do Brasil? Vocês já pararam para pensar, né? A economia e a ausência de dinheiro em papel é tão grande hoje que se o Pix do Banco Central ficar fora, é caos. Vai ter gente que vai brigar na rua por causa da falta do Pix. Vai virar violência. É porque a pessoa não consegue viver naquele dia. Tem gente que é totalmente dependente do Pix transacional ali, R$ 20, R$ 10 aqui, tem que pagar. A gente não conseguiria fazer muita coisa sem o Pix. Então, quando você vai ver, o medo do Banco Central hoje, a redundância, é algo exorbitante, tá, para manter o Pix funcionando. Né? Eu que trabalhei no mercado financeiro, você não tem ideia do que é aquilo. Né? É uma parafernália tecnológica gigantesca para não correr o risco do sistema ficar fora. Né? Então, o que é automático, que é claro, que é conhecido, não, Pix, eu sei fazer, todo mundo sabe, legal, mas fica sem o Pix, vira caos. Tá? Então, veja que a topografia, o caos, ele é menorzinho, ó, né? Ele é mais baixo aqui. O claro é uma topografia muito alta, muita coisa acontece naquele domínio. O domínio do complicado, ó, também está lá no alto, ó. Ele é um pouquinho mais baixo do que o claro. Por quê? É conhecido, mas não é familiar. Eu tenho que chamar alguém, tenho que chamar o programador do software, o engenheiro do software, o especialista na máquina, o mecânico, o piloto do avião. Né? Pilotar avião é complicado. Né? Você vai olhar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, pra você ver como é complicado dirigir qualquer, como era complicado, né? Cada dia que passa fica mais simples. O complexo, ó, ele está no meio termo, né? Ele é desconhecido. Mas se eu fizer testes de hipótese, vai chegar uma hora que eu vou entender melhor essa complexidade. Eu passo para um especialista que padroniza essa complexidade, que era, já não é mais, virou complicado. Eu padronizo tanto que ela vira clara. Mas sabe o movimento que dá para fazer? Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente tem que pensar assim: esse problema que eu estou enfrentando, ele é claro, complicado ou complexo? No caótico, você não tem tempo de pensar, você sai fazendo alguma coisa, você sai decidindo, não dá tempo de pensar. É tudo muito emergencial. Mas este é um movimento que se pode fazer. Tá? Então, o Snowden, quando ele viu, né, a topografia, e ele usa muito topografia, tá? Então ele usa estuário como metáfora para outro produto que ele tem. Mas aí pensa nesse domínio da topografia. Tem muitas coisas claras, mas às vezes o nosso grande erro na complexidade é tratar as coisas nesta região quando na verdade é aqui, tá? Então, o complexo eu não posso ter certeza. É o domínio da incerteza. Eu não sei se vai dar certo. Eu preciso conversar, eu preciso testar, eu preciso dialogar, eu preciso, né, a gente precisa fazer em ambiente de teste, a gente precisa fazer uma simulação, a gente precisa fazer um protótipo. É experimentação pura, tá? Experimentação pura. Não dá para ter certeza. Então você precisa trabalhar esse domínio. Né? Tem um, tem uma outra imagem aqui que eu gosto de mostrar para vocês, só para a gente ver um pouco da evolução, né, de tudo que está acontecendo. Essa aqui é a SpaceX, né, um dos experimentos do Elon Musk. Mas, para quem já tem a idade que nem eu, né, esse daqui é um painel de controle dos primeiros ônibus espaciais lá ali, o Columbia, né, lembra os ônibus espaciais, né, que iam e voltavam? Olha lá, né? Quem que poderia dirigir uma aeronave dessa, né? É muito complicada, é muito complicado, né? E o que poderia acontecer fora da aeronave é complexo, né?
Aí passaram-se uns 20 anos, o painel melhorou, né? Começou a ficar colorido, é menos botão, tem mais instrução, né? Então isso aí já é a segunda geração, terceira geração do Columbia, do Endeavour, né? Dos ônibus espaciais. Porém, o SpaceX só tem três telinhas. Tá? O SpaceX são três telas. Por quê? Várias coisas saíram do domínio do complexo, foram para o complicado, várias coisas saíram do complicado e foram para o domínio do claro, porque a automação gerou isso daqui. Agora, se esses pilotos lá dentro, as telas apagarem, só resta para eles rezar, né? Não tem o que fazer, né? Mas percebe, é a mesma coisa. Tá no domínio do claro para eles. Não, eu consigo ver aqui os indicadores, mas se eu perder o sistema, caos, né? Houston, we have a problem, né? Não vai ter jeito. Se perder o sistema, se ainda funcionar a comunicação, eles vão ter que chamar alguém, tá? Então, é nesse lugar que a gente fica vivendo a complexidade. Eu gosto dessa frase que eu criei e que eu venho pensando em mudá-la, né? Que a única ferramenta para interagir com a complexidade chama-se ser humano. Só nós podemos interagir com a complexidade, mais nada. Nem as chamadas inteligências artificiais conseguem lidar com isso. Por quê? Eu tenho que sentir, eu tenho que viver, eu tenho que interagir, eu tenho que ter medo, eu tenho que ter emoções sobre a complexidade, eu tenho que ser visionário, mas ao mesmo tempo eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que decidir coletivamente muitas coisas. Então a gente precisa voltar para algumas coisas, né? Então a tecnologia continua evoluindo, mas eu preciso voltar para algumas coisas mais humanas, como a conversa olho no olho, como o diálogo, como a discordância. Um dos elementos para resolver a complexidade é paradoxal. Sabe como ele se chama? Conflito. Eu preciso de conflito dentro da complexidade. Eu preciso que alguém pense diferente de mim, porque senão eu vou tomar uma decisão que pode ser um grande erro. Então eu preciso ter discordância dentro de uma organização. Eu preciso ter divergência para que eu possa tomar as melhores decisões. Alguém tem que falar assim: olha, Alexandre, essa sua ideia não é boa. Eu estou vendo coisas aqui que você não viu. E quando a gente recebe essa informação, o que a gente tem que fazer? Fala-me mais sobre isso. Vamos, vem cá que eu quero conversar com você. O que você viu que eu não vi? Isso é gerir complexidade. É perguntar, é escuta, né? Estar interessado. Lembra das meta competências, né? Abertura. Toda vez que a gente se fecha, a gente está se fechando para a complexidade. A natureza, a evolução da consciência, ela não é um caminho linear, né? Então a gente está querendo dar ordem onde não existe ordem, né? Onde tem que ser experimentação, onde tem que ser testes, onde tem que ser dúvida, onde tem que ter pergunta em vez de ter respostas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que volte em algum lugar. Eu sei que tem bastante informação, mas eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o tema. Hoje, né? Ali. Não? Quem está falando? Diga, O Marcos. Alexandre, o Alexandre, Diga, Marcos. assim, ó, eu cheguei à conclusão que a complexidade não tem solução, É isso. né? Nós temos que aprender a conviver com a complexidade e aceitar a complexidade e parar de ter esse pensamento linear de querer resolver a complexidade, viver dentro da complexidade.
né? Onde o mundo é imponderável, aonde a gente não tem certezas, aonde as coisas acontecem como acontecem, onde os conflitos são conflitos, né? Perfeito. Mas nós, como seres humanos, podemos atravessar essa complexidade de uma maneira centrada, de uma maneira conduzida. Então, a complexidade não é mais complexidade, apesar dela ser complexidade. Não sei se dá para entender, né? Sim. Mas seria basicamente isso. O que você acha? É, é um bom ponto, Marcos, porque, é, na verdade, a complexidade, ela tem, a palavra nos traz um pouco de medo, né? Parece assim, nossa, né? Mas quando na verdade ela é natural, né? O certo é entender isso é natural, sempre foi assim. Porém, nesse, vamos dizer assim, nesse espaço de tempo percebido do desenvolvimento da humanidade, parecia que a gente podia dar ordem sobre as coisas, né? Eu Sim, poderia ter verdade. controle. Então isso nos tornou antinaturais. E é por isso que a gente vem adoecendo psicologicamente, por isso que a gente vem adoecendo mentalmente, fisicamente, porque a gente está querendo é, desrespeitar coisas que sempre foram complexas, sempre foram, que são coisas naturais. O problema é que a gente está vivendo ativação do nosso sistema nervoso que está causando muitos traumas em todos nós, né? Então, a gente está experimentando coisas que os nossos ancestrais não experimentaram. Eles experimentaram outros tipos de dificuldade, outros tipos de dores, muito sofrimento. Porém, a quantidade de informação era outra. Então, agora, uma parte da complexidade se resolve por autoconhecimento, né? Então, esse é o grande intuito dessa palestra aqui, né? Eu poderia trazer aqui simplesmente, ó, tem o KINEF, agora eu vou trazer mais três, quatro modelos de complexidade. Eles ajudam, ajudam, mas o que está acontecendo hoje é que essa complexidade ela é emergente em nós mesmos. Nós somos o trânsito, né? Nós somos a complexidade. E a gente sempre está tentando dar solução. A gente sempre diz: não, faz isso. Não, o meu método é bom. Esse método funciona. Então, isso daqui a complexidade hoje, para mim, ela faz parte, inclusive, de um processo de liderança, de um processo de mentoria, né? Como a gente trabalha aqui. Como é que eu permito o não sabido? Como é que eu permito a incerteza se manifestar? Como é que eu improviso e como é que eu deixo as minhas certezas ruírem, né? E porque se eu ficar apegado nas minhas certezas, elas não vão servir mais para este momento. As coisas são muito rápidas, mas acho que é isso mesmo. Ela é paradoxal. Por quê? Porque ela é natural, né? Então a gente não consegue fugir desse ambiente que é complexo. E vai ser cada vez mais, né? 8 bilhões de humanos conectados, cada um decidindo de um jeito, cada um querendo ir para um lugar. A gente está ficando é, hiperativado por informações que são muitas vezes diferentes daquilo que a gente acredita. E isso dói, isso machuca, né? Então, por isso que aquela metáfora, né, de o, o animal criado no zoológico pode não sobreviver na selva. A selva é natural, o zoológico não é. O zoológico é ordenado, né? Você come no mesmo horário, vem alguém te dar comida, você tem jaula, você tem proteção, você tem aquecimento. Não é natural, né? E a gente veio se educando dessa forma, né? Isso tem forma, isso tem jeito, isso pode fazer, isso não pode, limita, trava, fecha. E agora o mundo está pedindo para abrir. Só que a gente não sabe abrir. Peraí, eu não quero deixar de ser quem eu sou, né? Então isso traumatiza. Então a gente está vivendo cada vez mais traumas, né? Os traumas menores, mas eles estão o tempo inteiro nos ativando. Então é ansiedade,
são as doenças que estão, as mais modernas, que estão afetando a gente. A gente precisa sair de diversos sedentarismos, mas isso é outra conversa. Diga, Iraci. Na ordem, Iraci, depois o Felipe, depois o Aristides. Eu só queria corroborar contigo, eu concordo plenamente, e eu acredito muito que nós vivemos um mundo contraditório, né? Onde nós fomos educados durante séculos, que apesar de Heráclito de Éfeso ter dito lá há mais de 2.500 anos atrás de que nada é permanente exceto a mudança, nós não queremos mudança, nós queremos evoluir, mas nós queremos permanecer na zona de conforto, né? Nessa zona do conhecido, na verdade. E a dúvida, a complexidade que você traz, nada mais é que um convite para que a gente saia, que a gente discuta aquilo que está na nossa frente e possa encontrar outras saídas com outros olhares e ver a humanidade com outros olhos, né? Hoje nós estamos diante de uma geração, de uma humanidade, como você colocou ali, temos jovens que estão com, digamos assim, sendo atrofiado basicamente os lóbulos pré-frontais. Mas existe um número muito grande com os lóbulos pré-frontais altamente ativados, que estão sendo canalizados para serem atrofiados porque as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Porque o que, na verdade, aquilo que a gente chama de complexidade de difícil é a nossa falta de habilidade para lidar com a realidade. Então, assim, eu enxergo muito isso dessa forma, né? Então, essa falta de certeza, que eu acho que principalmente nas lideranças, hoje é um grande desafio, porque o líder era aquele que tinha que ter todas as respostas. E hoje ele não tem mais todas essas respostas, e muitas vezes ele ainda é cobrado para tê-las, e ele não tem. E às vezes ele não sabe como buscar essas respostas, até mesmo dentro da sua equipe, que é o caminho mais curto para ele chegar lá. Perfeito. É Tá? isso Então aí. era só mais uma. Excelentes, excelentes contribuições. Acho que você conseguiu resumir de uma forma maravilhosa aí, assim, é isso mesmo. A gente não foi treinado para o desconhecido, seja ele raça, cor, etnia, é, idade. A gente, né, eu sempre faço uma brincadeira. Você está na sua janela e você vê uma nave chegando interplanetária, né? Você sabe que não é da Terra, está chegando um extraterrestre. Você vai falar assim: nossa, eu tô tranquila aqui, vou relaxar, porque os extraterrestres vieram para nos ajudar. Eu tô tranquila. Vou até dar uma cochilada. Não, a gente vai falar: onde que eu, né? Eu quero aniquilar o que é novo. Eu quero Exato. aniquilar o desconhecido, né? E muitas vezes a gente está deixando de fazer uma grande evolução porque a gente está aniquilando, a gente deseja aniquilar o que é novo, né? A gente quer manter um padrão, a gente quer repetição, a gente quer. O nosso sistema nervoso foi treinado para temer o desconhecido. Só que o desconhecido hoje não é mais leão, né? Não é mais as coisas físicas, é a outra pessoa, é o pensamento de outra pessoa que eu tenho Exatamente. medo, né? Então, Então, diante, desculpa te cortar, diante dessa realidade que a gente está vivendo, quando a gente olha aí para essa questão hoje que se fala de neurodiversidade, as pessoas estão tentando colocar estas pessoas, esses seres com cérebros até mais evoluídos, eu diria, dentro de caixotes ou de diagnósticos, porque é a maneira mais fácil de tentar uma espécie de controle dessa realidade. é Então, não perfeito. estou desmerecendo nem desqualificando o conhecimento técnico, científico em relação a algumas realidades, mas que a medicina, o Bruce Lipton mesmo diz que os próprios cientistas, eles criam dogmas e eles não querem sair daqueles dogmas. E a gente continua vivendo o dogma do diagnóstico. É Então, isso assim, aí. ao invés de diagnosticar, nós temos que entender as potencialidades que eles estão trazendo.
Então, é nesse caminho que a gente traz. E quando a gente fala da tecnologia, hoje tudo as pessoas dizem que é por conta da tecnologia. Aí as pessoas esquecem que quem cria a tecnologia é o ser humano, Somos nós. tá? Mas, enfim, eu Perfeito. não vou ficar aqui discursando, tem Não, vários mas é colegas isso que têm mesmo. contribuições para dar. Quando a É, gente, você, quando a gente pega ali, por exemplo, o Dunbar, né, que foi um antropólogo que chegou naquele número de 120, 150 pessoas vivendo coletivamente, a inteligência era melhor e é um limite, né? Mas mesmo dentro de um grupo de 120, 150 pessoas, sempre existiram as pessoas neurodivergentes, os autistas ou qualquer outra coisa. E isso sempre foi salutar, né? Isso sempre foi bom para os grupos, né? Então eu tangencio muito pouco aqui, não entendo quase nada de antropologia, mas sou muito curioso. E quando eu vejo esses estudos, eu disse, caramba, isso é o que precisa ter. Só que eu tenho que estar preparado para lidar com coisas que são diferentes daquilo que eu sou. Como é que eu lido com essa diferença? A gente não consegue lidar nem com o torcedor do time diferente do nosso, né? A gente já quer sair para briga, né? Então, o Alexandre, é isso. o Diga, Marco. Alexandre, como moderador aqui, eu preciso falar um pouquinho que está quase no horário da gente É fechar, verdade. né? Tá ok? Claro, Então, a já gente entendi. tem Vamos ainda o tentar ficar Felipe. nos três É, aí, eu acho que dá tempo. E tá aí a ok, gente já encerra. Tá bom? tá ok. Dá uma moderada aí, uns 10, 15 minutos no máximo, Tá bom. Não, eu acho tá que a gente bom? em uns 10 minutos a gente Tá bom, finaliza. valeu. Tá ok. Vamos lá, Felipe. Libera o microfone, Felipe. Ele não quer falar. Bom, então, Aristides. Professor Alexandre, muito legal aí esse tema de complexidade, muito bom. Eu queria só trazer essa questão das organizações, né, que elas são realmente sistemas complexos, né, porque nós somos complexos, como você falou, né, e que dentro dessa complexidade, se eu entendi, as relações elas são importantes, né, nesse contexto. A- O que eu queria assim te trazer para ouvir um pouco a tua opinião em todo esse estudo que você vem fazendo, o que nessa evolução, como é que se deve trabalhar frente à cultura das organizações? Ou seja, eu chego novo, com ideias novas, né? E tenho uma cultura dentro dessa organização, né? Uma cultura que fez essa organização, às vezes centenária, chegar onde ela chegou, né? E a gente vê assim um pouco, muitas vezes, dentro de toda essa complexidade, algo sendo levado, às vezes, pelo modismo e não por uma mudança efetivamente que, mesmo até complexa e tendo que ser experimentada, ela, ela necessita dessa experimentação, mas precisa, no meu modo de ver, levar em consideração a cultura. Como é que você vê isso aí, Alexandre? Uma boa pergunta é outro tema que eu estudo muito, né, que é a cultura organizacional. Normalmente, o grande problema da cultura é que as pessoas querem fazer as mudanças culturais por imposição, né? Como se falasse assim, a partir de amanhã, né, a gente é assim. Então, é uma visão sociológica e sistêmica errada. Então, eu crio um método, né? Então, a partir de amanhã a gente é ágil, a partir de amanhã a gente responde desse jeito. Não. O erro está em querer implementar um método sem mudar internamente as pessoas. Então, essa é outra coisa que cada vez fica muito mais clara nesses sinais que eu estou capturando assim, né? Então, quando a gente vê o advento do IDG, né, que é o Inner Development Goals, para resolver o problema das ODS,
quando a gente fala realmente agora de autoconhecimento, quando o Otto Scharmer fala de ponto cego da liderança, a gente chega num lugar que, se eu não mudar internamente, o meu comportamento não muda. Eu, né, por exemplo, os líderes, né? Então, líderes com força sistêmica para falar, olha, a partir de amanhã é diferente. Se ele não mudar internamente, ele não muda o comportamento. O comportamento visto dessas pessoas que têm força sistêmica é que criam a cultura de verdade, né? Então, aqui dizem que as pessoas podem falar o que querem, mas se eu falar, eles vão me penalizar, né? Eu falo e sou demitido. Então, a cultura é farsa, né? É. Então, eu tenho que mudar internamente as pessoas. Então, hoje, nas minhas abordagens que misturam complexidade e cultura, o trabalho começa no indivíduo, na pessoa. Então, eu tenho que fazer também uma transformação pessoal para poder chegar numa transformação cultural. Quando eu implemento um método, não sobe, é chuveirinho, né? O método não sobe para cima, né? E quando eu tomo a decisão, realmente as pessoas com força sistêmica mudam o seu pensamento, percebem que o mundo é complexo, percebem que a interação é muito mais importante, que a decisão coletiva é muito mais inteligente do que a decisão individual, é efeito chuveiro, é efeito ducha, né? Ele percorre toda a organização. Então, o erro é a gente esquecer de. Isso é uma metodologia que eu chamo de 4 espaços. Normalmente, se quer fazer mudança cultural usando apenas um deles, não vai funcionar, porque você está reduzindo a complexidade da organização. Então, se ela é feita de relações, eu tenho que trabalhar o indivíduo para que a qualidade das relações mude. Ah, então tem segurança, eu posso falar o que eu quero, vão me consultar numa decisão, eu posso contrariar o meu líder, eu posso opinar diferente dele. Aí sim a inteligência emerge e a cultura fica mais válida. Agora, o que a gente ainda vive hoje ainda é uma centralização das decisões, né? As decisões ainda são muito centralizadas, ainda existe o comando e controle, mesmo que ele seja mais suavizado pelo mundo pluralista, né, que respeita a divergência, etc, etc, mas ainda tem uma dosagem muito forte de algumas pessoas tomarem decisões pela empresa inteira, né, que É, é uma coisa que precisa ser liberada na liderança. eu concordo assim plenamente e colocaria só mais um ponto aí, que é a vaidade. Eu acho que a vaidade ela é muito mais prejudicial às vezes do que a própria centralização, né? A centralização ela já hoje em dia ela perdeu muita força, mas a vaidade, como ela é intrínseca do ser humano, eu acho ela extremamente corrosiva Sim. para qualquer processo de mudança. Obrigado, viu, É Alexandre? por isso que tem que ser pelo indivíduo, né? Para ele descobrir, É, é. ele tem que, a gente tem que enfraquecer os egos dentro da organização e trabalhar mais com essa essência, com aquela coisa que nos une, né? E Da gente leva entender que tempo, nós né? somos e leva tempo, e leva tempo e Leva tempo, coragem, né? porque Ele tem aqueles 4 pontos lá: coragem, porque coragem, muitas vezes a mudança que você fala, ela acontece de outra forma. Eu mudo tirando, e não é por aí, né? exatamente. Não, não é tirando as pessoas, aí Não é entra o excluindo cair as... também, né? Não dou É, voz, né? Para quem, eu não dou voz para o isso, divergente, exatamente. né? Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado você, Aristides. Vamos por ordem aqui, Renato. Me desculpa, primeiro o Felipe, que estava com problema no microfone, mas agora voltou. Obrigado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, todo mundo. Só para corroborar, eu acredito muito que essa falta de habilidade de lidar com a própria complexidade, né, do mundo vem da falta de habilidade que a gente negligenciou por muitos anos, que foi a falta de habilidade de lidar com a nossa própria complexidade. Então, quando a gente consegue olhar mais para dentro, né, e aí pode ser através eu pelo menos trabalho com isso, olho pelo autoconhecimento, pela lente do autoconhecimento profundo, de investigação e tudo mais, você não teme a complexidade. Você entende que você é a complexidade.
E quando você percebe o seu ser complexo, você começa a entender e atravessar camadas que vão se reverberar na sociedade, né? Na sociedade, pelo menos, de pessoas humanas. E aí a gente consegue ter mais facilidade para estar diante dessa complexidade do desconhecido. Só que a gente criou um mecanismo, né, de visão externa, de várias eras aí da evolução, onde a gente queria ter essa pseudo-sensação de controle, a gente ficar ali mais na área da zona de conforto, ou na área até do avanço e crescimento, mas de uma maneira, entre aspas, controlada. E a tecnologia veio justamente para dar voz a muito mais pessoas, ter mais canais para isso. E aí começa esse boom, quase um Big Bang, né, que eu costumo dizer, de, de informação, de todo mundo falando, de quebra de padrão, de quebra de paradigma, né, de não ter rótulo, não entrar na questão do julgamento, entrar na questão, como o Marcos trouxe também, a questão do centramento, entrar na questão da escutativa, entrar na. E aí eu como trabalho com essência, eu trago muito sempre para a nossa essência. E aí, quando a gente tem uma postura que remete muito ao que tem aqui no Instituto Olos, que é do centramento, da postura para estadia, a gente faz um resgate, na verdade, de tudo que a gente é, né? Só que a gente esqueceu o que a gente é. Então, tudo já está dentro de nós, de cada um que está aqui, que está vivendo aqui. Só que a gente colocou, a gente foi acumulando alguns, pode ser até lixos, né? Lixos mentais, enfim, modelos e padrões, sem questionar muito. E aí acho que, como o Alexandre bem colocou, a maneira de a gente estar pensando, né, 7 mil anos atrás, se você for trazer um momento histórico muito bom da sociedade, da humanidade, foi quando o Sócrates e Platão estavam ali discutindo e trazendo provocações e levantando. O pensar ele foi apagado, né? Para a gente tentar evoluir em termos de condições externas e melhoras, não que não seja importante, né? Mas que a gente tem aqui, por exemplo, hoje um Zoom que a gente consegue se reunir. Se não fosse esse olhar externo, também a gente não estaria aqui. Mas o que eu queria colocar é que houve um desequilíbrio. A gente olhou muito para fora, a gente ficou 80% do tempo lá fora, 80 não, né? 90, 95% lá fora e quem sabe 1, 2, 3% dentro. E o que eu venho fazendo é justamente trazer esse resgate para a gente olhar mais para dentro, para antes do fazer, a gente entender o nosso ser para depois fazer. E aí sim as coisas vão tateando melhor, porque a gente começa a se comportar, a se comunicar e organizar as nossas próprias relações com as pessoas de uma maneira mais produtiva e assertiva. Então é nesse sentido aí que eu acho que Legal. bate muito aí com o tema que você trouxe e pode colaborar. Isso aí. Obrigado, Felipe. É isso mesmo, né? A preocupação que eu sempre trago é que a gente tem sim que resgatar a essência, sim, temos que, mas a gente não pode deixar de equilibrar, né? Então a gente não pode deixar de equilibrar. Então o erro também pode acontecer uma hora, a gente está longe de chegar nisso, né? Então, mas a gente tem que buscar o equilíbrio o tempo inteiro. Esse é o lugar. A gente não vai parar de evoluir, né? Mas a gente precisa resgatar aquilo que não evolui porque já é perfeito desde que existe, que é a nossa essência. A nossa essência não evolui, mas a gente aqui no mundo a gente evolui, né? No mundo, nesse mundo material a gente evolui, mas a essência que nos une, que é uma só, que faz com que a gente seja ligados nessa união perfeita, ela já sempre foi, né? Então gosto lá da frase de Jesus, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou sempre foi, sempre existiu e nunca vai deixar de existir, porque ele é eterno e é imutável, né? Aí sim. Mas é isso mesmo. A gente E ele, desequilibrou, principalmente por causa ele é do muito. iluminismo, né? Iluminismo para cá, cientificismo, a gente deixou esse lado, isso tudo, a gente jogou
a água do banho com o bebê junto, né? Então foi esse o nosso erro, né? Então, não, isso não esquece Esse, essas coisas. só para trazer que o Aristide trouxe aí também, sobre a vaidade, né? Eu acredito muito, não, nem talvez nem no equilíbrio, né? Mas, e aí eu costumo falar harmonia e tal, mas é uma coisa mais semântica. Mas eu vejo muito, porque esse eu sou, ele sempre existiu, como você falou, e ele é muito comum entre todos nós. Só que, quando a gente vai estudar psicologia, enfim, as áreas da parte humana e filosofia, etc., hoje meu campo de estudo é tentar, na verdade, inverter, fazer com que a gente, e aí, né, simbolicamente falando, a gente viveu 80% no ego e 20% na essência. Que a gente consiga viver 80% na essência e 20% no ego, deixando para o ego o que compete ao ego, e não ao contrário, né? É isso. Muito bom. Muito Renato, bem. você queria falar? Não sei se dá tempo ainda, Marcos, mas pelo menos queria. Sim, sim. Tá O Renato, tranquilo? o Renato, ele não costuma falar muito. Ele é muito breve, ele é lacônico, não é? Lacônico. Adorei o lacônico. Então, eu já estou Não, só, acostumado com o Renato. só para corroborar o que o Marcos acabou de falar, eu prefiro deixar o tema para uma reflexão nossa à noite, que Deixe. ela seria muito ampla agora. Não, brincando. O que constitui o ser humano? Mas isso é assunto a gente trabalhar um bocado. Um É bocado. uma reflexão de um tema, eu acho Sim, empolgante para a gente. O que nos faz ser humano? isso aí. Eu não vou nem começar, porque senão eu me empolgo aqui também, nós vamos longe. Ai, mas é Aí o empolgante. Marcos vai falar assim, Alexandre, precisamos encerrar, tal, não, né? Mas eu queria também agradecer aí mais uma vez o espaço, Marcos. Foi a primeira vez que eu trouxe desse jeito, tá? Então vocês foram os cobaias meus aqui, né? Usando esses dois lados da complexidade, o lado mais individual que a gente precisa mudar e não só trazer métodos, né? Os métodos são fáceis de ver, basta pesquisar e tentar colocar. Mas o que falta é justamente isso, né? Como é que a gente dosa esses dois lados e como é que a gente se regula de um jeito mais saudável diante daquilo que sempre existiu, só que a gente não estava vendo do jeito que a gente vê hoje. Então, isso está tudo muito emergente e esse entretempos, né, essa sensação de casulo, de derretimento, ela não é boa. A gente não quer isso, mas a gente precisa passar por isso. É isso. Queria agradecer a presença de vocês e por me permitirem trazer aqui os meus pensamentos, minhas ideias e os estudos. É isso. E eu agradeço muito essa brilhante palestra. Eu agradeço muito essa presença maravilhosa de pessoas fantásticas, né, que realmente abrilhantaram a nossa noite aqui. E essa palestra vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube para a posteridade. Então, muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos. Até Muito,